aí, galera, tranquilo, na boa? Hoje eu quero falar sobre essas manifestações públicas, essas manifestações que estão nas ruas, essas manifestações que estão nas praças, as pessoas andando de carro, né, com as suas bandeiras do Brasil, enfim. E essas pessoas assim agem, arrogando para si o direito à livre manifestação, o direito à livre reunião, né? E em nome desses direitos eles estariam corretos ao fazer o que fazem. Tudo bem, isso traz, portanto, a necessidade de conversarmos sobre isso, né? Afinal, pode ou não pode? Esta é a grande questão. Pois é, a resposta são pode e não pode. Como assim, professor? Né? Uma resposta ambígua desse jeito. Pois bem, vamos pensar que as manifestações, elas são naturais. Os países democráticos e mesmo até os não democráticos sempre vão ter que se relacionar com as disrupções, com as pessoas nas ruas se manifestando a favor ou contra determinadas ações governamentais, exigindo direitos, mais direitos, garantia de direitos. Às vezes se manifestam por questões insípidas, né? Mas enfim, as manifestações ocorrem. É inegável isso. Mas nos governos democráticos é preciso que se trate com naturalidade, num ambiente de normalidade. Vejam, o Estado não tem que procurar mecanismos para sufocar, impedir, né, estas manifestações. Ao contrário, os governos democráticos devem garantir essas manifestações e garanti-las de modo responsável. O Estado tem que, necessariamente, garantir a manifestação, desde que o próprio Estado não sofra as consequências no sentido de ser limitado em suas atribuições constitucionais. Certo? O Estado tem que garantir, portanto, que todos se manifestem. E aqui eu já coloquei três situações interessantes. Primeiro, é natural a manifestação e desejável. Segundo, o Estado deve garantir as manifestações desde que essas manifestações não destruam o próprio Estado. E por último, garantir as manifestações e, portanto, de todos e de maneira igualitária. Se, por um lado, tem que o Estado conviver tranquilamente com as manifestações, porque na democracia a diversidade é bem-vinda, por outro lado, ele precisa limitar essas manifestações no sentido de que o próprio Estado não pode desaparecer. Ele não pode garantir as pessoas que querem destruir o Estado. É preciso que o Estado garanta que as pessoas possam se manifestar e de maneira normal, segura e igualitária. E quando eu digo igualitária, já tem um outro limite implícito. Significa que os diferentes devem se manifestar. Portanto, as minorias devem ser qualificadas, empoderadas de alguma forma, para que ela possa se manifestar em igualdade de condições. E aqui me lembra a expressão do Código do Consumidor, mas que eu gosto muito, os hipossuficientes. O hipossuficiente, nessa perspectiva do consumidor, é aquele com uma relação contratual, naturalmente ele fica em inferioridade. Quando eu compro um relógio, quando eu não conheço tecnicamente o relógio, e também quem me vende o relógio é uma grande empresa. Então eu sou hipossuficiente por não conhecer o relógio, tecnicamente como ele funciona, não sou relojoeiro,
E a empresa é muito mais poderosa do que eu, podendo me seduzir na propaganda ou impedir que eu tenha acesso ao conserto de algum problema que o relógio tem. Então, eu sou hipossuficiente. Vejam, no Estado há os hipossuficientes. No contrato social, vamos imaginar lá, Hobbes, Rousseau, enfim, né? No contrato em que tem o Estado e eu sou hipossuficiente. O Estado sempre é mais poderoso do que eu, né? Eu sou uma areiazinha. Logo, eu sendo hipossuficiente em relação ao Estado, ele tem que me dar as condições de eu me manifestar, tanto quanto uma grande rede de televisão. Portanto, eu não posso ser excluído se eu sou minoria. Também não posso ser excluído se eu sou maioria. Também não posso ser excluído se eu sou branco, preto, amarelo, azul. Não interessa. Os hipossuficientes se manifestarão tanto quanto os mega suficientes. Acontece, tem a haver uma equalização. E, portanto, há limites. Há limites. Há que se respeitar os hipossuficientes, os mais frágeis. Esses precisam ser empoderados. Aqui percebe-se que, ao mesmo tempo que há uma Constituição que diz o que o Estado deve fazer, o que o Estado é e o que deve fazer, e fala das liberdades, só no fato de falar de liberdades já está entrando em conflito com a ideia de limitação. Não há liberdade sem limitações, né? Então entra em conflito. É como se a democracia se conflitasse com a própria Constituição. Porque a Constituição diz, sejam livres. E ao mesmo tempo diz, mas não tão livres assim, porque vocês vivem juntos, né? Vocês não podem destruir o Estado. Vocês não podem se destruírem. E vocês não podem ser racistas. Vocês não podem ser, sei lá, o quê, né? Vocês não podem judiar um dos outros, menosprezar. Olha a dignidade da pessoa humana que deve prevalecer. Percebam que, portanto, há certos conflitos aqui, que eu diria, também são naturais em um Estado de direito, né? E, portanto, esses conflitos vão acontecendo no dia a dia. Quanto mais liberdade tem para se manifestar nas ruas, tanto mais esses conflitos vão aparecer e deverão ser solucionados. Solucionados pela justiça, selecionado pelos intelectuais que vão conversar sobre isso, selecionados por criar novas leis que qualifiquem as diretrizes constitucionais, mas não podem ser, em resumo, impedidas as manifestações. Que há um direito humano à resistência. Então, portanto, não há que se negar. Há sim a possibilidade natural das pessoas se manifestarem e se manifestarem em público, e o preço que se paga por isso, tanto o Estado quanto as pessoas, né, são os conflitos que daí surgem. E esse conflito é que é democrático, porque não há que se suprimir um lado para que o outro vença e, portanto, some o conflito pela destruição de um lado. Não, é preciso que o conflito se mantenha, os dois se mantenham, para que a legislação avance, para que os direitos qualitativamente avancem e, portanto, ter uma sociedade cada vez mais livre, cada vez mais democrática. O que não é possível é agir de tal forma que o Estado ou as pessoas sofram. Meu filho não pode passar, não. Meu filho vai perder o olho passando. Mas então vai de a pé, ué. De a pé vai, ué. Se eu tivesse como chegar em Mas então vai de a pé, vai, ué. Claro, não passa. Agora meu filho vai perder o olho. Eu tenho problema no olho do teu filho. Pega o avião, não vai. Passa naquela porra. Não vai passar. Não vai passar. Não vai passar mais. Vai. Quem que tu tá querendo? Não vai passar. Mas o que acontece quando há conflitos? Veja, o conflito que se vê hoje seria pessoas livremente se manifestando, pedindo que se reduza a liberdade das pessoas. Como isso? Pessoas livremente, ou querendo livremente, solicitar a extinção das Supremas Cortes, querendo a extinção da liberdade, colocando o exército como um poder moderador e impositivo, né? Querendo livremente dizer que determinadas pessoas devem morrer, devem ser presas,
devem ser destruídas. É evidente que aqui há um conflito muito sério entre a ideia equivocada dessas pessoas da liberdade e os limites constitucionais, morais, éticos, jurídicos, que orientam a liberdade de manifestação, de protesto, de resistência. Pelo que eu vim falando até agora, me parece que é relativamente tranquilo entender esses conflitos possíveis. E aqui me vem um exemplo, agora eu falando, sempre vem, adoro exemplos, sempre me vem exemplos. Vamos imaginar, nós sabemos que a expressão é livre, mas o anonimato não, é proibido o anonimato. Então vamos expressar que uma pessoa livremente esteja se expressando numa manifestação, né? Portanto, seu direito de livre expressão de manifestação está garantido, mas ela coloca uma máscara. Portanto, ela está anônima. Vejam um conflito. É proibido o anonimato, mas eu boto uma máscara, né, para me tornar anônimo. Então, há um conflito entre a ideia ou a liberdade de se exprimir, né, e um limite que é que é preciso evitar o anonimato, porque senão tu não pode ser corresponsável, responsabilizado pelaquela tua atitude na manifestação. Percebe que aqui é um conflito. E como se resolve conflitos? Né? Pela ponderação. Aí vai lá para o judiciário. Né? Mas nós, cidadãos comuns, podemos ali, conversando entre amigos, pensarmos como resolver um conflito através da ponderação. O que é ponderação na matemática? Né? São determinados valores são mais valorizados que outros. Né? Pense numa prova. A resposta da questão A vale 2. A da questão B vale 1. A outra vale 3. Percebam que estamos valorando. Dentre os valores, alguns valem mais do que outros. Logo, nós temos que pensar. Quando vamos valorar, raciocinar sobre conflitos de interesses, o que pesa mais? O que pesa mais? O direito a se expressar livremente ou, né, o meu direito de manter-me anônimo? O que pesa mais? Em que situação? Eu estou na frente do quartel pedindo intervenção militar, que pessoas morram. Como fica meu direito de liberdade, meu direito de anonimato, de me esconder? São ponderações que se faz, o que vale mais, o que vale menos, num determinado contexto. E isso é importante que se reflita muito. E é por isso que algumas questões vão ao judiciário e têm resultados diferentes do que as pessoas no senso comum esperam, porque o judiciário pondera. Mas nós podemos ponderar também. O que vale mais? A liberdade de expressão ou pedir que o Estado desapareça? Né? Liberdade de ir e vir por aí, né? Dizendo o que quer, né? Tem tudo a ver com a liberdade de pedir que a Polícia Federal me prenda, né? Que as armas sejam liberadas para que eu possa matar alguém. Percebe? É preciso ponderação, portanto, bom senso. Só pessoas de bom senso, só pessoas que estão acostumadas a ler textos e contextos, a ler informações nos seus contextos, é que podem, são mais qualificadas para discutir na situação concreta o que pode mais e o que pode menos, ou o que não pode agora, mas pode depois. E percebam que eu sempre digo que para que um direito prevaleça, não precisa destruir o outro. Há que reduzir a força desse aqui. Veja, mantenha-se o meu direito à expressão, mas se reduz, né, essa expressão, o direito à expressão, quando ela está dizendo fecha o STF, né, ou as Supremas Cortes quaisquer. Percebe? É preciso, portanto, não eliminar, mas manter o conflito, mas temos que nos decidir para aquela situação, para aquele contexto, o que deve prevalecer momentaneamente. Lembrando a hipossuficiência. Se eu estou defendendo coisas que destroem os hipossuficientes, né, me parece que não pode. Há que haver limites. Porque os hipossuficientes são hipossuficientes, coitados. Nós vamos destruí-los agora? Como isso?
né? Se nós vamos usar o direito à liberdade para reduzir ou eliminar ou destruir a liberdade alheia, não me parece que seja possível, entre outras coisas que podem estar acontecendo neste momento. Vai, eu tô filmando, seu filho da... Vai bater em mulher? Vai bater em mulher? E por último, e aqui eu não vou me alongar, já encerrando, né? Cuidado, direito à manifestação não pode ser terrorismo. É tão óbvio. Apesar de que o que é o terrorismo esteja definido em lei, mas mesmo assim há que se discutir, né? Detalhes. Existem situações em que o terrorismo é evidente e o terrorismo é proibido. Ah, mas por que, professor? O terrorismo não é uma expressão? Não. Legal, pelo menos. Moral, não. Porque ela provoca, óbvio, terror. E terror é irracional, é imoral, é mortal, é terrível. Então, terrorismo não pode. E me parece auto-evidente as situações de terrorismo que estão acontecendo, com bombas, mulheres apanhando na rua de homens, uns de verde e amarelo, outros sei que, né? Essa violência toda que está ocorrendo aí, deixar pessoas, uma criança quase perder o olho porque simplesmente não se quer que ela passe, né? Isso me parece sim terrorismo. Portanto, que fique claro aqui, liberdade de expressão pode? Pode e não pode. Há que ponderar, há que refletir e sejamos nós cautelosos, prudentes e cuidado. Não destruamos o Estado, não destruamos o Judiciário, não destruamos a Constituição, porque há passos que se dá e depois não se sabe mais o que pode acontecer, certo? Abraço e até a próxima.